A alta no preço dos combustíveis e o aumento nos custos de seguro já resultam num frete mais salgado para as empresas brasileiras. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário de conflito, como que isso acaba atrapalhando também o fluxo de mercadorias e encarece os produtos. Como com a gente agora, a gente vai conversar ao vivo com o Márcio Sete Fortes, ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Márcio, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Bom dia, muito bom dia a todos, é um prazer. Prazer é nosso em te receber. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre esse cenário, o quanto que vai criando quase que uma reação em cadeia, olhando para esse cenário de guerra no Oriente Médio e essa situação totalmente instável. A gente não sabe quando vai acabar a guerra e isso acaba comprometendo e impactando também o nosso país, né? Nós temos efeitos que já chegam até nós, que são efeitos de choques exógenos de preços, e é necessário dizer que nós não temos ainda o petróleo faltando, nós não temos ainda os derivados faltando no mercado internacional, mas apenas a incerteza quanto ao tráfego marítimo desses derivados na região do Oriente Médio é o suficiente para nós termos aí uma pressão altista de preços. Portanto, é a incerteza que, por hora, está pressionando preços. A coisa realmente pode piorar, no sentido de que, se houver aí uma escalada do conflito ou um conflito que dure mais ao longo do tempo, né? Nesse caso, as pressões poderão ser projetadas ao longo do tempo e, nesse caso, poderia haver aí uma piora do que diz respeito à importação de derivados que o Brasil consome, como diesel, por exemplo, impactando negativamente nossa economia. Não só diesel, mas outros produtos como matérias-primas para fertilizantes, combustível de aviação. Então, há aí pressões altistas que poderão chegar até nós com maior ou menor impacto, dependendo da duração da guerra e da incerteza que se abate sobre o tráfego marítimo na região. A gente consegue entender quanto tempo, em média, foi de atraso nesse transporte marítimo, em termos aí de atraso, olhando para esse cenário? Olha, para nós termos uma ideia, não houve formalmente um bloqueio, e já houve navios que furaram o bloqueio de ontem para hoje. Então, assim, algum tráfego continua havendo, mas, evidentemente, toda a incerteza ligada aos riscos de navegação vieram a encarecer o seguro marítimo, tornando praticamente inviável a navegação. Isso faz com que nós tenhamos aí um movimento que já vem há mais de um mês e tornando difícil a navegação, e essa incerteza quanto a essa navegação possível faz muitas vezes com que as seguradoras retenham os navios com a questão de aumento do prêmio do seguro ou até a impossibilidade de navegação por conta de um encarecimento desse seguro, no sentido de que se tornaria tão caro e tão arriscado que o navio não sairia do lugar. Então, esse é o grande problema. As rotas não estão normalizadas e nós temos que lembrar que esses efeitos poderão se propagar ao longo do tempo, mesmo que um acordo entre Irã e Estados Unidos fosse firmado hoje. Os efeitos ainda se propagam ao longo do tempo, há uma pressão altista, lembrando que, evidentemente, aqui para o Brasil, a pressão altista ela pode ser um pouco relativizada em relação à própria Petrobras, que é exportadora de petróleo. Nós somos exportadores, somos autossuficientes na produção de petróleo, embora não sejamos no consumo dos refinados, no refino. Nós não somos autossuficientes. Mas para a Petrobras seria positivo, nesse caso, o aumento do preço do barril do petróleo. É bom deixar claro isso. Márcio, aproveito para te perguntar também se a gente consegue ter uma noção de quais setores aqui do Brasil seriam mais impactados com os atrasos e com essa dificuldade logística realmente. Olha, o risco está associado ao encarecimento da produção agrícola, ao aumento de custos da produção agrícola, uma vez que para o primeiro semestre os fertilizantes já haviam sido adquiridos,
mas para segundo semestre, a próxima safra, ainda não. Então, a questão de escassez do produto no mercado internacional e elevação de preços, tanto para fertilizantes quanto matérias-primas para fertilizantes, e até mesmo o gás usado, por exemplo, para fazer a síntese da amônia para obtenção de ureia, esses impactos são impactos de custos de produção que vão se refletir nos preços dos alimentos futuramente. Evidentemente, o impacto do diesel também para máquinas agrícolas que se movimentam com diesel e o impacto para o escoamento da produção poderá tornar ainda mais caro o nível de preços de alimentos, gerando aí um risco não apenas de aumento de nível de preços, mas uma questão arriscada ao longo do tempo que envolve a questão de segurança alimentar global e não apenas do Brasil. Outro setor que pode ser afetado também é o setor de proteínas animais, uma vez que na cadeia de produção nós possamos ter os preços de milho e soja encarecidos, portanto, simultaneamente, nós possamos ver a carne de frango e a carne de porco também encarecendo, nós podemos ter aí faltas de querosene de aviação, o que poderia gerar um problema para a aviação civil, encarecimento dos bilhetes aéreos, e a redução do número de compras com bilhetes aéreos extremamente caros, o que viabilizaria aviões de sair do chão sem passageiros pagantes ou com um número muito reduzido de passageiros. Então, essa guerra poderá ainda trazer maiores problemas ao longo do tempo. Mas temos também que relativizar, como eu disse, o Brasil tem o grande benefício de ter aí o etanol, combustível alternativo na sua frota de veículos, nós temos carros flex no país, e a Petrobras, como eu disse, se beneficia de exportação de petróleo com o Brent mais caro atualmente. E até aproveito também para te perguntar se você acredita, Márcio, que esse cenário possa se tornar estrutural aqui no nosso país, de aumento, com essas dificuldades, apesar do Brasil ter, por exemplo, o etanol, ter biodiesel também, mas queria entender a sua avaliação, se diante desses atrasos, diante desses aumentos, diante de um cenário de instabilidade que a gente não sabe quanto tempo essa guerra pode durar, diante aí dessas negociações todas, você enxerga que talvez a gente possa ter um cenário estrutural realmente com essa dificuldade, ou até um cenário de desglobalização mundial olhando para esse cenário? Olha, o cenário de desglobalização ele já se iniciou faz algum tempo, né? Nós já estamos inseridos no cenário de desglobalização na medida em que organizações multilaterais perderam a sua proeminência, não que tenham deixado de ter valor, mas no sentido de que tenham deixado de ter efetividade, de certa forma. Algumas delas deixaram de ser apoiadas pelo governo norte-americano, inclusive com os seus pagamentos anuais. Nós temos aí uma questão de dificuldades de comércio, porque há aí dificuldades de navegação, há dificuldades de encarecimento de preços de frete e há dificuldades de transmissão, originadas pela transmissão de choques exógenos de preços. Então, toda a economia global está num momento muito delicado, que se segue ao tarifaço norte-americano, que já havia criado anteriormente um problema com o comércio global. Então, há aí toda uma questão de encarecimento, dificuldades, há uma questão relacionada também a protecionismo. Então, o momento não é o mais alvissareiro no que diz respeito a facilidades para comércio internacional. O nosso país segue bem, segue firme, mas nós temos que olhar porque há a questão da duração da guerra. Como não sabemos quanto tempo vai durar, a questão está implícita no tempo, na duração. E depois de um cessar-fogo definitivo, um acordo de paz, há que se lembrar que a economia ainda demora algum tempo para voltar ao normal. A normalização dos tráfegos marítimos, a redução de preços
muitas vezes não reduz aos níveis anteriores, apenas reduz-se, mas não aos níveis anteriores, constituindo aí uma inflação que absorvida se torna cristalizada e um novo patamar de preços superior para transporte marítimo internacional, um novo patamar de preço superior àquele anterior. Perfeito. Também outro ponto que eu queria entender é de que forma que você acredita que o Brasil pode se beneficiar com essa redistribuição ou até esse cenário em que estão repensando as rotas globais. Você acredita que o Brasil pode, talvez, sair beneficiado desse cenário ou dificilmente a gente vai sair beneficiado? O nosso país vem buscando acordos de comércio, como, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, recentemente assinado, e essa é uma tentativa de nós buscarmos aí mercados alternativos e o aprofundamento das relações comerciais com esses mercados alternativos. O acordo com o EFTA, por exemplo, também, o Brasil vem se aprofundando no sentido também de ampliar as relações com mercados alternativos, mas também não apenas com os alternativos, mas com os tradicionais. O objetivo é o aprofundamento da corrente de comércio para que nós tenhamos aí uma redução do peso da inflação que chega até nós, ou até dos problemas relacionados ao protecionismo, que dificultam realmente o comércio nesse momento, onde a regulação internacional também se vê afetada por conta da questão da OMC estar, de certa forma, paralisada. Por outro lado, o Brasil, é preciso dizer que o Brasil faz parte dos BRICS, e uma discussão que não é recente vem sendo colocada na mesa, ainda não em prática, mas na mesa, sobre efetivamente o uso de moedas locais. Eu digo, não colocado em prática plenamente, mas já houve testes nesse sentido para uso de sistemas de pagamentos de moedas locais, colocando o dólar para fora das negociações. Seria uma forma de reduzir os riscos associados ao dólar, e essa ideia vem desagradando profundamente o governo norte-americano, mas seriam formas de facilitar, inclusive, ou com outra alternativa, o uso de stablecoins para facilitar e tornar mais rápidos os meios de pagamento internacionais, facilitando as transações comerciais entre os países. Perfeito. Márcio, outro ponto para a gente entender daqui para frente também, olhando para o cenário do posicionamento do Brasil, é de que forma que o Brasil precisa se posicionar e quais estratégias o Brasil pode adotar também diante desse cenário de tanta instabilidade. O Brasil precisa agora se preocupar com algumas coisas. Primeiro, com os acordos realizados no âmbito do acordo Mercosul-União Europeia, porque nós podemos ter problemas com as salvaguardas europeias, por exemplo, no que diz respeito às commodities que para lá já são exportadas e são objetos de cota. Se nós tivermos um percentual superior de exportações que ameace o mercado europeu acima de um determinado percentual, as cotas poderão ser sumariamente suspensas. E isso poderia gerar um problema para nossas exportações. Evidentemente, nós temos outras exportações para a União Europeia que estão fora de cotas, como café, laranja, frutas, sucos de frutas, poderemos nos beneficiar dessa maneira. Há outros problemas também que temos que olhar, como, por exemplo, a questão da lei antidesmatamento da União Europeia, que prevê a retroatividade para áreas desmatadas até o ano de 2020, ainda não está em vigor, poderá ser um outro problema, mas é bom que nos antecipemos a isso, para que já pensemos como poderemos reagir em relação a essa lei que poderá vir aí no futuro próximo. Quanto aos Estados Unidos, temos que pensar também na questão de investigações que podem vir da esteira da seção 301. É preciso pensar que nós temos que levar em conta que essas investigações poderão gerar novas tarifas. As tarifas foram, o assunto das tarifas com os Estados Unidos está posto de lado agora, mas temos que considerar que ele não é um assunto extinto, e uma aproximação maior com os Estados Unidos
como a que já havia sido feita, pode parecer talvez bastante promissora no sentido de obter investimentos norte-americanos para a extração de terras raras, mas não apenas isso, extração e eu diria um pouco mais o processamento dessas terras raras para que o Brasil pudesse se tornar um aliado ainda mais próximo dos Estados Unidos no que diz respeito a comércio e investimentos. Muito bem, Márcio Sete Fortes, ex-diretor do Banco do Brasil, diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento, só corrigindo. Obrigada mais uma vez, viu, Márcio, pela presença por aqui. Volte mais vezes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, um bom dia, boa semana.